Muito bem, pessoal. Bom dia, bom dia. Vamos dando sequência, então, onde a gente parou na aula passada, né? A gente começou a falar sobre adimplemento, ou seja, terminamos o pagamento e a gente está nas espécies de adimplemento. Comecei falando na aula passada sobre a consignação do pagamento e só lembrando que a consignação, quando eu dei o conceito, eu falei que era a forma judicial ou extrajudicial de depósito da coisa devida, né? Então, falta eu falar um pouquinho sobre essa forma extrajudicial da consignação. O que aconteceu, pessoal? Na década de 90, acreditava-se que um dos problemas do judiciário era que ele estava abarrotado de processos, como está até hoje, inclusive, né? Então, a demora da prestação judicional se daria pelo acúmulo de processos. E aí, o Código de Processo Civil, o anterior, de 73, ele começou a passar por pequenas reformas. E essas reformas foram todas no sentido de desjudicializar, ou seja, de achar mecanismos para você retirar a sua pendenga da justiça, né? A sua discussão, e tentar outros métodos de resolução de conflitos. Pois bem, em 94, mais precisamente, o legislador, então, ele criou, ele montou, ele idealizou uma consignação que eu não teria que ir para a justiça, que é a consignação extrajudicial do pagamento. Como é que se daria? Olha só. Então, o legislador criou, em 94, a possibilidade da consignação extrajudicial. Extrajudicial do pagamento. E aí, como é que se daria essa consignação? Primeiro, olha só, a extrajudicial somente servirá para obrigações pecuniárias. Oi? Isso, exatamente. Tá certo? Então, a gente viu na aula passada que a consignação em pagamento, ela se dá em qualquer tipo de obrigação de dar, né? Até brinquei dos cavalos, você levar um monte de cavalo lá para a vara, etc., enfim, né? Bolo de casamento, enfim, qualquer obrigação de dar. Já a extrajudicial, não, é só obrigação em dinheiro. Então, se eu tenho que entregar um livro, eu não posso escolher a extrajudicial. Agora, se eu tenho que pagar meu aluguel, por exemplo, eu posso escolher se eu vou para judicial ou para extrajudicial. Bom dia, Bianca. Então, se eu tenho que pagar, por exemplo, meu aluguel, e aí tem que ser naquelas hipóteses que a gente viu na aula passada, do 335. Eu tenho que me basear num daqueles incisos. Aí eu posso, olha só, deposito o dinheiro. Então, vou botar assim, ó, depósito da quantia devida em um banco oficial. Se existir, se houver. No lugar do pagamento. Lembrando que eu falei na aula passada que eu posso consignar quando eu posso pagar, né? Então, tudo que eu aplico para pagamento, eu aplico para consignação. Então, vamos supor que o meu aluguel eu tenho que pagar, sei lá em Quixadá. Eu posso depositar a quantia devida em um banco oficial. Lembrando que o banco oficial, Banco do Brasil, Caixa Econômica, em alguns estados ainda tem bancos oficiais estaduais, né? E aí lá no banco oficial, eu faço o depósito da coisa devida. Procuro o gerente, falo, olha, eu quero consignar o pagamento em nome de fulano de tal, referente ao aluguel do mês de outubro, por exemplo. E aí o banco, ao receber esse depósito, olha só,
o banco comunica ao credor. Por uma carta com aviso de recebimento, aquele chamado AR. Por que o aviso de recebimento? Porque ele vai ter que provar qual foi o dia que o credor recebeu aquela notificação. Então, procurei o banco, depositei o dinheiro, o banco comunica ao credor por meio de uma carta com aviso de recebimento, com AR. Quando o credor recebe essa carta, ele vai ter, olha só, 10 dias para se manifestar. O credor recebeu a carta, tem 10 dias para se manifestar. E aí o legislador pensou o seguinte, olha, nesses 10 dias, 3 coisas podem acontecer. A primeira delas, pois não? O credor recusa. Ele não tem nem que dizer o motivo, ele simplesmente fala assim, olha, não aceito esse depósito. A quantia não é correta, o aluguel já terminou, ele não tem mais direito, enfim, ele não precisa nem dizer o motivo, ele só fala não quero. Ou então, ele aceita. O banco comunicou que tem lá uma quantia depositada, ele fala, bom, então tá bom, vou aí buscar a quantia depositada para dar por extinto o aluguel daquele mês. E a terceira hipótese que poderia acontecer, olha só, é o credor não se manifestar. Passou os 10 dias e o credor não falou nada para o banco. Bom, olha só, se o credor aceita, isso aqui extingue a obrigação. Extinção da obrigação. Extinção da obrigação não pelo pagamento, mas pela consignação extrajudicial. Tranquilo, depositei o dinheiro, o credor foi informado, falou que aceitava, pegou o dinheiro lá, a obrigação está extinta. Aqui, pessoal, é que está o grande avanço, ó. Se o credor deixar passar os 10 dias e não falar nada, o legislador entende também que o depósito foi válido e a obrigação está extinta. Bom, e a primeira opção? Se o credor disser não aceito, se ele disser não aceito, aí paciência, olha só. O banco vai comunicar ao devedor que deu tudo errado, e aí o devedor, código passado falava em 30 dias, esse fala em 1 mês. 1 mês para a ação judicial de consignação do pagamento. Então, olha só, deixa eu só puxar um pouquinho para cá para ver se a Bianca deu para ver tudo. Pronto. Então, olha só, o que seria a consignação extrajudicial? Uma forma de o legislador tentar desafogar o judiciário. Então, ele pensou assim, se você tem uma obrigação pecuniária, você escolhe. Ou você contrata um advogado e vai para a justiça com uma ação judicial, a ação de consignação, que a gente viu na aula passada, ou então você procura um banco oficial no lugar do pagamento. Se não tiver banco oficial, não tem problema, pode ser qualquer banco, Bradesco, Itaú, qualquer um. E nesse banco oficial, você faz o depósito da quantia devida. O banco, por sua vez, não é você. O banco, por sua vez, vai comunicar o credor com uma carta com aquele aviso de recebimento. O credor recebeu a carta, comunica para o banco novamente, não é para o devedor.
E aí, para o banco, ele vai dizer, não aceito, aceito, ou então ele não fala nada. Se ele não aceitar, eu perdi um tempo danado fazendo isso aqui tudo, porque eu vou ter que contratar um advogado e eu vou ter um mês para entrar com a minha ação judicial, coisa que eu já poderia ter feito desde o começo. Mas qual é a vantagem? Ele pode aceitar, e se ele aceitar, eu evitei de ter ido para o judiciário e já resolvi a minha obrigação. Diga lá, Caio. Você vai ser caracterizado em mora, né? Entendeu? Porque enquanto eu tiver isso daqui tudo, eu não estou em mora. Agora, se eu perder esse prazo aqui, eu ainda posso consignar, consignação judicial, a gente viu na aula passada. Mas aí eu tenho que depositar o principal mais os encargos da mora. Enquanto eu tiver nesse trâmite aqui, ó, eu depositei só o valor do aluguel, por exemplo, mais nada. E qual seria a terceira hipótese? Talvez aqui onde o legislador disse, bom, talvez seja vantajoso, porque pode passar os 10 dias e o credor não falar nada, esqueceu. E se ele não falar nada, o depósito que foi feito tem o condão de extinguir a obrigação. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que quando o credor recebe uma comunicação que tem um depósito lá na conta tal, depósito esse que ele já recusou o pagamento, porque para isso aqui acontecer, você tem que ter procurado pagar, você tem que estar naquelas hipóteses do artigo 335. A probabilidade é o credor aceitar ou não aceitar? Aceitar ou não aceitar? Por exemplo, um caso hipotético. Eu fui pagar o aluguel, R$1.000, o credor falou assim, não aceito, não é R$1.000, o aluguel é 1.200. Você fala, não, mas é um absurdo, está tudo muito caro, etc. Mas é 1.200, eu não vou aceitar 1.000. Aí você vai para um banco, deposita R$1.000, o banco comunica ao credor, que já está com raiva, porque você não pagou os 1.200, você vai aceitar os 1.000? Pessoal, a probabilidade é ínfima. Eu posso dizer que, sei lá, 90 e poucos %, você vai dizer, não, cara. Eu já disse para ele que não era 1.000. Ele continua com esse papo, não é? Então eu recuso também. Oi. AR, aviso de recebimento. Aquela cartinha, quando eu faço, que hoje em dia a gente se comunica mais por e-mail e tudo, né? Não, numa conta que existe no banco. Todo banco oficial, ou qualquer banco, vai ter uma conta lá que é para as consignações extrajudiciais. E essa conta tem correção monetária, fica lá rendendo um dinheirinho. Oi? Não, isso aqui não tem juiz, aqui é extrajudicial. Entendeu? Agora, olha só, já que você levantou em outro ponto, eu vou dizer o que acontece na prática. Vamos supor que eu tenho que pagar o aluguel lá em Quixadá. Não vou nem falar Quixadá, não, Quixadá é uma cidade até grande já, né? Mas uma cidadezinha do interior, pequenininha. Aí eu chego lá na agência do banco, entro na fila, quando chega a minha vez, eu sou atendido e falo, bom dia, eu tenho que pagar o aluguel ao senhor João da Silva, e eu estou sabendo que é possível fazer uma consignação extrajudicial. Eu tenho certeza que a menina do caixa vai dizer assim, não sei como é que faz isso aqui não. Já começa por aí. Você quer depositar o dinheiro na conta desse cidadão, é isso? Ele tem conta aqui? Qual o número da conta? Não é na conta dele. A lei diz que é obrigado o banco ter uma conta onde todo mundo pode fazer um depósito extrajudicial. Então já vai ter o primeiro anteparo, certamente vai ser esse. Vai dizer assim, volta amanhã que eu vou me informar, etc. E aí você vai estar em mora, né? Se por acaso você conseguir depositar o dinheiro, então tem um funcionário antigo lá, fala, não, rapaz, essa aí é a conta 001, uma conta específica, tá tudo certo, etc. Se você conseguir depositar, isso aqui tem custo.
O banco não vai fazer nada de graça. O banco vai comunicar o credor, fazer um AR, mandar pelos correios, etc. Enfim, né? Então, esse custo você vai ter que adiantar, você vai ter que pagar. Para chegar aqui, 90%, sem sombra de dúvida, o credor vai dizer que não. E se ele disser que não, o que acontece? Vou eu para a justiça de novo. Então, eu perdi um tempo danado. Pode colocar aqui, ó, deposita 10 dias. Só que esses 10 dias, imagina 10 dias até para a carta chegar do correio e te enviar. Bota aí mais uns 20 dias para frente, né? Aqui eu já perdi um mês e meio, 2 meses. Para chegar lá na frente, eu vou ter um mês ainda para entrar com a ação. Devia ter entrado logo desde o começo. A única vantagem que eu vejo, ela vai estar aqui, ó. Pode acontecer do credor esquecer. Pode acontecer do credor não saber esse procedimento. Então, ele recebeu uma cartinha do banco, dizendo assim, ó, senhor João, tem aqui um dinheiro depositado. Aí ele fala, eu já falei que eu não quero, aí rasga a carta e joga no lixo. E esquece ou não sabe que ele tem que responder para o banco. E se ele não responde, o depósito que foi feito tem o condão de extinguir a obrigação. Tá certo? Fica lá depositado, lá na continha do banco, até o credor ir buscar. Fica lá no banco depositado, rendendo lá junto, até o dia que o credor achar que tem que ir. Não, é o devedor. Não é o devedor que tem que fazer o pagamento? Procurou o credor para pagar, o credor não aceitou. Ou ele vai para a justiça, com a ação judicial, ou ele opta pela consignação extrajudicial. Então, o devedor vai ao banco, deposita o dinheiro, o banco comunica ao credor, e o credor aceita ou não, ou então nem se manifesta. Não, se o credor se recusar, você vai entrar com a sua ação, e um dos requisitos dessa ação é você juntar o comprovante que depositou. Você não vai precisar depositar de novo aqui. Você vai entrar com uma ação judicial e dizer para o juiz, senhor juiz, o depósito, está aqui o comprovante, já está na conta tal do banco tal, uns R$1.000, por exemplo. Entenderam? Agora, pessoal, tem uma saída aqui até para chancelar o mal pagador ou o mal pagamento. Olha só, eu sei que o meu aluguel é 1.200, mas eu não tenho, só tenho 1.000. Aí eu procuro o credor e falo assim, olha, só tenho 1.000. Ele fala, não, mas 1.000 não vou, não tem como eu aceitar. E ele está certo, ele não é obrigado a aceitar. Aí eu, usando de má fé, deposito os 1.000. O banco comunicou ao credor. E eu vou rezar para o credor esquecer. Porque se o credor esquecer, o pagamento que eu fiz extinguiu a dívida. E se lá na frente, vamos supor, sei lá, 6 meses depois, o credor chateado porque não recebeu o dinheiro, entra com uma ação de cobrança. Eu vou ser citado e vou dizer assim, não senhor, eu fiz uma consignação extrajudicial, você vai comprovar os passos, né? Fiz uma consignação extrajudicial, tudo certinho, ele não falou nada, então a dívida está extinta. Então a única vantagem, não posso nem dizer que isso é vantagem, porque eu estaria usando de má fé, né? Mas a única vantagem que eu vejo numa extrajudicial é você apostar que o credor não vai falar nada, que ele se esquece. Tá certo? Esse procedimento aqui está no artigo 539 do Código de Processo Civil, o atual. Era o antigo artigo 890 do Código passado e do Código atual, do CPC, é o 539. Tá ok? 539. Como eu falei na aula passada, o capítulo ou o artigo que abre os procedimentos especiais. Então, algumas ações, elas têm procedimentos especiais. A consignação é uma delas.
Qualquer tipo de obrigação pecuniária. Só que eu ia falar o contrário, eu ia dizer assim, somente para obrigações pecuniárias. Só dinheiro, entendeu? Agora, pode ser qualquer tipo de obrigação. Eu te devo, eu tenho que pagar o relógio que eu te comprei, eu te devo um dinheiro qualquer, eu tenho que pagar o aluguel, enfim. Consignação judicial. Tá certo? Então, essa... Tem, claro que tem. Vamos supor, e acontece muito, viu? Eu falei na aula passada, eu aluguei essa sala, aí na hora de entregar o imóvel, o locador começa, tem que pintar, tem que consertar o telhado, tem que ajeitar o ar-condicionado. Aí você fala, não, isso aqui eu não tenho uma obrigação, não é minha. Aí você começa a discutir, tudo bem, vai discutir se tem obrigação ou não de consertar o ar-condicionado. Mas se você não fizer nada, você ainda está na sala, você vai ter que ficar pagando os aluguéis, né? Então eu peço a consignação do imóvel, não tenho obrigação, né, de devolver ao imóvel, então eu peço a restituição do imóvel via consignação. Deposita as chaves em juízo, né? É muito comum a consignação também, sem falar naquela questão dos maus pagadores, que eu disse na aula passada, né, que você comprava um carro financiado e corria para consignar o pagamento, enfim. Mas é muito comum a consignação, e ela deve ser utilizada, quando você financia um veículo, e aí você deseja antecipar as parcelas. Então, por exemplo, eu financiei um carro para pagar em 60 meses. Nesses 60 meses, eles me dizem que a parcela é fixa. Eu vou pagar R$500 por mês. Só que aquela parcela que é fixa, ali dentro tem capital e tem juro. A parcela que é mais próxima tem mais capital e menos juro. A parcela que é mais longa, ou seja, aquela de 60 meses, tem mais juro do que capital. Concorda? Quanto mais tempo eu tenho para pagar, mais juro eu vou pagar. Aí eu ganhei um dinheirinho e eu resolvo quitar o financiamento por inteiro. Se eu somar os R$500 vezes tanto tempo que ainda falta, vamos supor que daria R$20 mil. Só que, pelo Código de Defesa do Consumidor, se eu quero quitar parcial ou totalmente, eu tenho o direito de retirar os juros nas parcelas vincendas. Entendeu, né? Então, por exemplo, parcela que venceria daqui a 30 dias, R$500, talvez fosse R$400 de capital e R$100 de juro. Então, se eu estou quitando hoje, eu tenho que tirar esses 100. Mas a última parcela é o contrário. Deve ser R$400 de juro e só 100 de capital. Eu tenho muito tempo, entenderam? Como a lei me dá o direito de retirar os juros, eu pego esse meu carnê, eu pego esse meu contrato, levo para um contador, e ele vai me dizer, com certeza, com base no juro que está no contrato, ele vai me dizer, em cada parcela, o que é capital e o que é juro. E aí você corta o juro. Então, o que daria 20 mil, cai aí para menos de 10 mil. Vamos botar 10 mil. Quando eu ligo para o banco, falo, olha, eu quero quitar. Aí o banco fala assim, tá certo. A gente vai lhe dar um desconto. Não é assim que eles fazem? Não sei se já escutaram. A gente vai lhe dar um desconto. Calculando aqui no computador, e é tudo automático, né? De 20 mil, você vai pagar 18.500. Aí você fala, não, mas não é desconto que eu tenho direito. Por lei, eu tenho direito de retirar os juros das parcelas vincendas. E pelo cálculo que eu fiz com o contador, eu tenho que pagar só 10 mil. Aí o banco fala, não, se você quiser eu emito o boleto para hoje, mas é 18.500 que você tem que pagar. Geralmente acontece isso. E aí o que você faz? Com o cálculo em mãos, você opta pela consignação. Você vai em juízo, vai explicar o motivo pelo qual você tem que levar o cálculo do contador, para dizer, olha, o valor correto é esse aqui, R$10 mil. E aí você deposita 10 mil. É uma hipótese que é muito comum, muito frequente de consignação em pagamento. Tranquilo? Oi. Pode, por aqui? Pode. Pode. Na extrajudicial ele pode. Vamos lá, procurei o banco, depositei 10 mil só,
O banco recebeu, fez a comunicação para o credor falou, não aceito. Ele tem todo o direito de falar. E ele não tem que dizer o motivo. Aí eu falo, tudo bem, vou para a justiça e explico aqui por que eu estou certo. E se for nesses exemplos que eu estou dando, certamente a sentença vai ser de procedência. Mas aqui o banco pode sim dizer, não quero. Banco não, o credor, né? Entendi. Não, olha só. A consignação, quando você faz, autoriza a você ficar depositando também as parcelas vincendas. Então, por exemplo, vamos supor, eu estou questionando a parcela do mês 5. Aí eu fui para a justiça e disse, olha, o cálculo que o banco fez está errado, eu tenho direito de pagar só tanto. Aí eu paguei. No próximo mês, se eu quiser, eu posso continuar depositando as parcelas em juízo. Entendeu? É exatamente porque senão eu ia ter que ter esse procedimento todos os meses, né? Isso na judicial. Aqui não dá, né? Aqui não tem como. Tá bom? Alguém bateu foto aí do quadro? Dá para mandar para a Bianca, né? Muito bem, pessoal. Passamos pela consignação. Depois da consignação, no artigo 346 do Código Civil, o legislador vai falar do pagamento com subrogação. Só que subrogação a gente já falou, né? Na verdade. O que é subrogação mesmo, hein? Substituição, não é? Lembra que subrogação vai ser sempre a substituição do credor, hein? Não tem pagamento com subrogação trocando o devedor, não. A subrogação é quando um terceiro faz o pagamento e esse terceiro assume, fica no lugar do credor. E aí eu pergunto a vocês, qual é a vantagem disso, hein? Ah, pronto, aproveitar as garantias, não é? Então, na hora que um terceiro assume o lugar do credor, ele vai ter as mesmas garantias que tinha o credor primitivo. Então, olha só, rapidamente, pagamento com subrogação. Já sei o que é quando alguém, então, faz o pagamento e fica no lugar do credor. Já sei também que o terceiro interessado, lembram disso? Que o terceiro interessado, ao pagar, se subroga. E aí eu tenho só que lembrar com vocês, então, que a subrogação, ela pode ser de duas espécies. Ou eu tenho a subrogação legal, ou eu tenho a subrogação convencional. Quem tiver com o código, ó, 346, 347, né? Pessoal, qual é a diferença de uma para outra? A legal, primeiro, a legal são as hipóteses previstas em lei, né? O nome está dizendo. A convencional é um acordo, é um contrato que é feito. Só que essa legal aqui, ó, o legislador não admite o caráter especulativo. Anotem isso aí com carinho, hein? Subrogação legal, ou seja, naquelas hipóteses previstas em lei, o legislador não admite o caráter especulativo. Na subrogação legal, o legislador não admite o caráter especulativo. Em outras palavras, se eu paguei 20, eu estou subrogado em 20. Se eu paguei 10, estou subrogado em 10. Eu sou fiador, a dívida é R$100. O credor veio me cobrar.
Eu falei para ele assim, olha, eu não tenho R$100. O máximo que eu tenho aqui é 80. O credor falou, tudo bem, vou ficar com os 80. Se eu, fiador, paguei 80, eu estou subrogado, né? Enquanto? Tão somente nos 80. Ah, Perazzo, mas a dívida não era 100, ele não deu a quitação? Mas você pagou 80, então você está subrogado em 80. Então, subrogação legal, o legislador não admite o caráter especulativo. Pessoal, quando é que eu tenho a subrogação legal? Pega aí o 346. Quais são as hipóteses de subrogação legal? Inciso 1º. Olha só. São situações inusitadas, pessoal. Credor que paga dívida de devedor comum. Olha que situação estranha. Aqui o legislador imagina que eu tenho duas obrigações completamente diferentes. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Deixa eu ver se aqui dá para escrever. Dá, né? Vamos supor que eu tenho assim, ó, A, credor de B, em 100. Pode até ter um fiador aqui, ó. Tanto faz. Uma dívida qualquer. E eu tenho uma outra obrigação, onde C, por exemplo, também é credor de B, em 50, por exemplo. O que eu desenhei no quadro aí? Olha, eu tenho duas obrigações completamente diferentes. Essa aqui pode ser pagamento do condomínio, aqui pode ser um ato ilícito, enfim. Só que essas duas obrigações, elas têm um ponto em comum. Essas duas obrigações, olha só, elas têm o mesmo devedor. E aí o legislador imagina assim, ó, penso eu que ele imagina assim. Esse C aqui, ó, está com medo de receber os 50. Então, ele não sabe se esse devedor aqui vai ter patrimônio. Ele sabe que esse devedor aqui, ele deve 100 para o A. Essa primeira dívida tem até um fiador. Então, talvez, se o B pagar 100 para A, não vai sobrar nada para ele. E aí, por um motivo qualquer, só o caso concreto é que vai me dizer, esse C aqui, ó, ele resolve pagar a dívida que o B tem com A. Entenderam? Ele é credor do B em 50. E por um motivo qualquer, ele resolve pagar a dívida que esse devedor dele aqui tem com outra pessoa. Ao fazer isso, o legislador, inciso 1º, o legislador o subroga. Qual é a vantagem disso? Eu não sei, talvez agora, ele sendo o único credor, ele vai escolher o melhor momento para poder cobrar os 150. Seria o caso. Perazzo, ele pode cobrar do fiador 150? Não. O fiador só é fiador dessa obrigação. Então, ele pode sim, o C, cobrar 100 do fiador e depois cobrar 50 do seu devedor. Ou ele pode escolher o melhor momento para cobrar os 150 do devedor. Entenderam? É isso que está aqui, ó. Haverá subrogação de um credor que paga a dívida de um devedor comum. Agora eu pergunto a vocês, o Caio me deve 100. Eu não sei se ele vai me pagar, mas eu sei que ele deve a outras pessoas também. Eu vou pagar as dívidas que ele tem? Se eu já não sei se ele vai me pagar, eu vou arriscar pagar as dívidas que ele tem? Para que ele seja, talvez, o meu único devedor, por exemplo? Não é meio ilógico? Nesse caso aqui, ó, o C está com medo de não receber 50. Aí ele vai pagar a dívida do A, para ao invés de ser credor em 50, ser credor agora em 150? Não, se você já estava com medo de receber os 50? Exato, o mesmo devedor, né? Quando é que eu tenho subrogação? Quando um credor
paga a dívida de um devedor que é comum a outras pessoas também. Então, assim, existe essa espécie de subrogação? Está no código. Acontece? Nunca vi. Você não vai sair pagando dívidas do seu devedor só para se tornar credor dele. Não faz sentido. Pois é, mas o juro já está aqui, ó. O juro está aqui, você não pode mexer na obrigação. Entendeu? Na subrogação, você só assume o polo ativo, com as mesmas garantias. Tudo bem, mas você não pode mexer. Então, o juro que tem aqui, ó, já tem também. Não é o fato de você pagar a dívida do devedor comum que vai aumentar o juro, ou que você vai poder aumentar juro, a não ser que você faça um novo contrato. E talvez seria muito mais simples, né? Aí sim, eu poderia dizer assim, ó, estou com medo de receber os 50. Porque esse cara, além de me dever 50, ele deve 100 para outra pessoa. Eu chego para ele e falo assim, meu amigo, eu te empresto esse 100 aqui, mas vamos fazer um contrato nós dois, onde você vai me pagar um juro maior. Talvez, né? Pode ser, entendeu? Mas aí não é esse exemplo. Aí eu teria que fazer ou uma novação, né? Ou um novo contrato, enfim. Então é uma situação que no dia a dia a gente não enxerga, apesar de estar na lei. Tá certo? Oi. Um terceiro. Aí é compensação. Né? Aí é outra história. Você está dando o exemplo de um terceiro, mas para ele ser interessado, tem que ser, por exemplo, o fiador. Se o fiador pagasse, subroga. Entendeu? Agora, eu acho que eu entendi a sua pergunta, Márcio. Se eu pago a sua dívida, só que você tem uma compensação, o fato de eu ter pago a você, eu não posso mais lhe cobrar. Mas isso a gente viu lá em pagamento, entendeu? Aquela situação. Pode ser. Continuando, olha só. Se o inciso 1 já é meio estranho, o inciso 2 é mais estranho ainda. Ele vai dizer assim, também haverá subrogação do terceiro interesse, do adquirente do imóvel hipotecado, que paga credor hipotecário, bem como do terceiro, para não ser privado sobre imóvel. Pessoal, esse inciso 2, na verdade, eu tenho duas situações. Olha só, a primeira delas, adquirente de imóvel hipotecado. Essa situação eu já expliquei. E eu tenho outra situação, ó. E terceiro para não ser privado de direito sobre o imóvel. Eu tenho duas situações aqui. A primeira é a mais estranha possível, e eu já expliquei quando a gente estudou a assunção de dívida, lembram? Do adquirente de imóvel hipotecado. Vou aproveitar aqui, ó, A credor de B, em, sei lá, 10, e aqui para garantir o pagamento tem um imóvel, uma casa, que vale 100. Aqui, ó, obrigaçãozinha. Eu devo 10 a A, e para garantir o pagamento eu entreguei a minha casa que vale 100, hipotequei a casa. Só que aí me chega um terceiro
um terceiro e resolve, aqui C, ó, resolve comprar a casa. Lembra que a gente já falou dessa situação? Está todo mundo lembrado? Quando a gente estudou assunção de dívida, esse terceiro aqui, ele vai ter muito interesse em ficar no lugar do B. É aquela hipótese do artigo 303. Ao ficar no lugar do B, ele comunica ao credor, se em 30 dias não falar nada, presume que ele aceitou. Só que o legislador vai além. Ele diz assim, ó, se esse C aqui comprou essa casa, ele vai ter muito interesse em pagar essa dívida. Tanto que ele pode ficar no lugar do B. Mas ele pode também, ao invés de ficar no lugar do B, ele pode simplesmente pagar ao credor. E aí, se você, adquirente de imóvel hipotecado, paga credor hipotecário, você se subroga. Então, ele aqui em cima. Lembra que eu comentei essa situação? Falei, é a situação mais estranha que eu já vi no direito civil. Previsto na lei. O legislador, ele me criou um exemplo onde o C comprou a casa por 100, aí vai pagar os 10 para se subrogar. Subrogação não é aproveitar as garantias, não é? Qual é a garantia que o C tem? A casa, que é dele, que ele acabou de comprar. Lembra a situação? É a situação mais esquisita no direito civil, é esse inciso 2 do 346. E tem mais, olha só. Ninguém vai comprar imóvel hipotecado desse jeito. Não existe isso. Se eu quero comprar essa casa que vale 100, mas ela está hipotecada por uma dívida de 10, eu vou dar só 90 e pago a dívida. Pronto, resolvi o problema. Tá certo? Além disso, continuando no inciso 2, terceiro que paga a dívida para não ser privado de direito sobre o imóvel. Olha lá. Não. Direito sobre imóvel. Pode ser hipotecado, pode ser o direito de preferência da lei do inquilinato, entendeu? Pode, depende do contrato que você fizer. Só que é um contrato meio de risco, né? Porque você não está quitando a hipoteca, ou você está quitando? Que ele tem com o banco. Pronto. Entendi. Claro, claro. Entendeu? Oi. Aonde? Aqui? Não entendi. Ah, o E. É só para dar ênfase aqui, ó. O inciso 2 são duas situações. Eu tenho a situação do adquirente de imóvel hipotecado que paga credor hipotecário, uma situação, e tenho a situação de um terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. Tá certo? Aí eu vou tentar explicar esse segundo caso aqui, ó. Vamos supor que esse cidadão aqui chegou no Banco A, e pediu 10 mil reais emprestado. O gerente do Banco A falou, eu empresto, mas qual é a garantia que você me dá? Aí ele fala assim, eu tenho uma casa. Então a gente hipoteca essa casa. Direito sobre imóvel, tá certo, cara? Pode ser hipoteca, pode ser qualquer coisa. Então tá bom, você me dá a casa em garantia. Aí depois que essa dívida aqui foi feita, esse cidadão aqui, ó, ele procura um outro banco. Sei lá, banco, banco Z.
E ele chega para o banco Z e fala assim, olha, eu estou precisando de 50 mil. Aí o segundo banco fala assim, eu empresto. Mas qual é a garantia que você pode me dar? Pois a única coisa que eu tenho é uma casa. É uma casa que já está hipotecada, inclusive, para o banco A. Ele fala, não tem problema. Quanto é a dívida? 10. Quanto é que vale a sua casa? Vale 100. Então eu ainda tenho 90 aí dessa casa para fazer o que eu quiser. Vamos hipotecar de novo. Não tem problema algum, casa que vale 100. Ah, peraí, você pode ter 2 hipotecas no mesmo imóvel? Pode ter quantas você quiser. Desde que o valor da dívida não seja maior do que o valor do bem. A avaliação, perícia, que é feita pelo credor, né? O banco, quando vai te emprestar o dinheiro, você fala, eu tenho uma casa. Ah, tá bom, então amanhã vai um perito lá do banco, vai um funcionário do banco, avaliar quanto é que a sua casa vale. Oi? Ou o contrário também, né? Olha só, a crise americana agora, da década passada, ela começou na crise das hipotecas, não sei se vocês lembram disso. O que aconteceu? Os imóveis começaram a ficar superavaliados e o banco começou a emprestar dinheiro. Então vamos supor, você me pede 1 milhão. Aí eu falo, você tem alguma casa? Tenho. Aí eu vou lá ver a sua casa e falo, eita, tua casa vale 1 milhão. Então eu te empresto 1 milhão. Só que a sua casa, na verdade, se eu for vender, ela só vale 500 mil. Então, o que aconteceu? Eu botei 1 milhão em circulação e o bem que você me deu em garantia, que eu avaliei em 1 milhão, só vale 500 mil. Se você não me pagar, o seu imóvel não me paga. Só que isso não era com um imóvel, né? Havia uma bolha que superavaliou e supervalorizou todos os imóveis. Aí, quando as pessoas começaram a não pagar os bancos, que ele foi atrás das garantias reais, por isso que a gente chama de real, né? O bem existe, está lá. Quando ele foi atrás das garantias reais, ele não tinha o dinheiro que ele emprestou. Aí o banco quebrou. Só que esse banco que quebrou, ele e mais uns tantos pegavam dinheiro num banco maior. Na hora que esses bancos menores quebraram, esse grandão aqui, ó, quebrou também. Só que os grandes bancos pegavam dinheiro em bancos bem maiores que já não eram nem nos Estados Unidos, já era na Ásia, paraíso fiscal, etc. Na hora que esses bancos grandes quebraram, quebrou o grandão lá também. Um efeito dominó, não é? Se não houvesse uma intervenção ali do governo, a gente não sabia, a economia mundial ia quebrar. Começou com a crise das hipotecas. Nós tivemos uma preocupação agora, Márcio, na Copa do Mundo. Não teve jogo aqui em Fortaleza, não é? Aquela região do Castelão ali, os imóveis super avaliados. Uma casinha que custava 50 mil, estava sendo vendida por 200 mil, 300 mil, 400 mil. Todo mundo queria ficar perto ali do estádio da Copa. Agora imagina se você tem uma casinha de 50 mil, aí você vai no banco e pede 1 milhão. E dá aquela casinha em garantia. Aí o banco avalia, não, realmente vale 1 milhão na Copa, aquela bolha, né? Só que quando a Copa acabou, a tua casinha voltou a valer só 50 mil. Se você não pagar o banco, qual é a garantia que o banco tem? A casinha que ele achava que era 1 milhão, mas que na verdade não é. Entendeu? Vamos lá, e olha só. Então esse devedor aqui pediu 10 mil para o banco A. Deu a casa em garantia. Passado algum tempo, ele foi num banco Z e pediu 50 mil. E o gerente do banco Z falou assim, não tem problema, eu aceito essa sua casa como garantia. Porque a casa não vale 100, ela só garante 10. Em tese, tem 90 livre ainda para a gente poder fazer outra hipoteca. Então aqui eu tenho, ó, primeiro credor hipotecário. Aqui eu tenho o segundo credor hipotecário. Lembrando, claro, o primeiro tem preferência em relação ao segundo.
Então, se ninguém pagar essa dívida, vende a casa. Paga primeiro o banco A. Sobrando, paga depois o banco Z. Se sobrar alguma coisa, devolve para o devedor. Tá certo? Só que esse devedor, chegando o Natal agora, ele sem dinheiro, ele foi num terceiro banco. Sei lá, banco J de juros. Banco J. E aí ele chega para esse gerente aqui e fala assim: meu amigo, eu estou tendo que comprar presente de Natal para todo mundo aí. Quanto é que eu posso pegar para dar essa casa em garantia? Olha lá, eu tenho uma casa que vale 100. O que o gerente do Banco J falou para ele? Dá a papelada aí toda aí, deixa eu ver. Você tem uma dívida de 50, outra de 10, 60. Rapaz, dá para eu te emprestar 40. Agora eu não posso mais fazer hipoteca, tá certo? Agora todo o imóvel já está hipotecado, não tem mais de onde tirar. Só que esse Banco J aqui, ó, vai ser o terceiro credor hipotecário. Aí o dono do Banco J chama o gerente, né? Fala assim: eu estou vendo aqui um contrato que você fez, você emprestou 40 mil para o B, o devedor? Foi. E a garantia é um imóvel que já estava duplamente hipotecado. Você fez uma terceira hipoteca do imóvel? É. E se essa dívida aqui vencer, ó, e o banco não cobrar imediatamente? Se esse cidadão aqui não pagar esses 10 mil e o banco não foi imediatamente atrás da casa, ele não pode deixar rolar? 6 meses, 1 ano, enfim. E aí a dívida que era 10 pode ficar 20. Inclusive é até mais vantajoso, né, para o credor às vezes, se ele tem uma garantia que ele sabe que é uma garantia real, deixar a dívida rolar um pouquinho. Não é o que faz em administradora de cartão de crédito, por exemplo? Você não pagou. No dia seguinte eles estão lá te cobrando, te ligando, mas eles não vão te colocar na justiça, nem vão entrar com uma ação de cobrança, não agora. Eles vão esperar. Por que eles vão esperar? Porque de 1.000, próximo mês já está em 2.000. Daqui a algum tempo já está em 5.000, depois está em 10.000, né? Aí a gente vai negociando aqui para você ir pagando devagarzinho, enfim, e fica aquela bola de neve, né? Ursinho de pelúcia. Pois é. Fica impagável, né? Se você devolver o ursinho de pelúcia, não paga a dívida, né? Olha só, lembra da boa-fé objetiva que eu falei em aulas passadas? Que eu falei, pessoal, tem vários subprincípios. Aí eu falei da proibição do venire contra factum próprio, lembra? Falei da cláusula tucoque, falei das cláusulas suppresso e surrexio. Tem um outro princípio muito bacana, que vem do direito americano, que é o dever, acho que escreve assim, né? Duty to mitigate the loss. Acho que é assim, pessoal. Se eu tiver errado, se tiver na internet aí, depois me dá uma corrigida. É o dever de mitigar a perda. É isso assim mesmo. Duty to mitigate the loss. O que é o dever de mitigar a perda? Se você é credor, você tem que ter a preocupação de cobrar essa dívida da forma menos onerosa possível para o devedor. Olha que interessante, isso tem tudo a ver com boa-fé objetiva. Você é credor, você pode cobrar o dia que você quiser, desde que a dívida não esteja prescrita. Mas, em respeito, em homenagem à boa-fé objetiva, você tem a obrigação, você tem o dever de mitigar a perda do devedor. Então, ao cobrar a dívida, você sempre deve cobrar da forma menos onerosa possível. O STJ tem um julgado, que eu peço até vocês que, quando tiverem um tempinho, façam uma pesquisa na jurisprudência,
O STJ tem um julgado contra a administradora de cartão de crédito. Por quê? Porque você não pagou a sua fatura e a administradora, ao invés de ser diligente na cobrança, não, ela fica quieta, esperando a dívida aumentar, virar uma bola de neve, aí depois ela vai cobrar. Cara, isso eu acho que é assim mesmo que escreve, né? Tá certo, né? Dever de mitigar a perda. Agora, olha só, vamos lá. Aí o dono do banco chama o gerente e fala assim, rapaz, você acha que você vai receber essa dívida de 40? Porque essa dívida primeira aqui, ó, se ele não pagar, vai pular para 20, tranquilamente. Pior não é isso não, ó. Essa segunda aqui, ó, se o devedor não pagar, de 50 vai pular para 100. Ou seja, a casa vai pagar 20 aqui e não paga nem essa toda, porque só vai sobrar 80. Sabe quando é que você vai receber alguma coisa? Nunca. Pelo menos não com a garantia que você tem. Aí o gerente, esperto, né, para não perder o emprego, fala assim, não, mas eu tenho uma saída, eu tenho uma solução. Para a gente amarrar a nossa garantia, a gente vai pagar os outros 2 credores. Entenderam? O B já não deve 40 para a gente? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá no banco Z e paga a dívida dele de 50. A gente vai lá no banco A e paga a dívida dele de 10. E ao fazer isso, olha só o que eu estou fazendo, ó. Eu sou um terceiro que eu não quero ser privado de um direito que eu tenho sobre o imóvel. Então, eu quitei a dívida que o B tinha com os outros bancos, e o J, né? Ó, e eu me subroguei. Pronto. E agora eu sou o único credor do B em 100. E tenho a casa só para mim, que vale 100 também. Entenderam? Esse exemplo que eu dei pode entrar aqui também, ó. Credor que paga a dívida de um devedor comum. Também entra. Não. O devedor tem todo o direito de pagar. O devedor pode consignar o pagamento. Mas o credor, ele não é obrigado a cobrar. Eu tenho, por lei, eu tenho um prazo prescricional para te cobrar a dívida. Então, você não vai ser meu devedor eternamente. Eu não vou poder te subjugar para sempre. Porque eu tenho um prazo prescricional. Muito embora, a gente já estudou, quando a dívida prescreve, ela continua existindo, né? Só não é mais obrigação natural. Mas eu não sou obrigado a te cobrar amanhã, ou daqui a uma semana. Você tem todo o direito de pagar. Exatamente, entendeu? Só que aí vem esse princípio que é muito interessante, né? Aqui não tem na lei, não. Você tem um prazo prescricional para me cobrar, é verdade. Mas se você deixar de me cobrar só para ficar esperando render mais juro, essa sua conduta, ela não se coaduna com a boa-fé objetiva, né? Com a ideia do dever de reparar a perda. Mas aí, olha só, esse gerente aqui, ó, que deu a proposta para o banco pagar essas 2 dívidas, aí vai ser demitido, não tem jeito, né? Porque é aquele mesmo pensamento que eu tenho desde o início. Esse banco emprestou 40 para o B. Já não sabe se vai receber. Aí, ao invés dele ficar com um prejuízo de 40, ele ainda quer pagar a dívida do devedor para ser credor em 100? Bom, tudo bem que ele vai ter o imóvel que vale 100, não é? Talvez seria até um caso. Mas será que eu vou arriscar? Eu já estou em dúvida se eu recebo 40. Agora eu vou ser credor em 100? Difícil, né? Mas pelo menos aqui dá para a gente imaginar uma hipótese, né? Tranquilo? Pagando aqui meus garranchos, hein, meus desenhos. E por último, pessoal, aí sim, o inciso 3º
diz que haverá uma subrrogação legal do terceiro interessado que paga no todo ou em parte dívida que poderia ele ser responsabilizado. 3. Há uma subrrogação legal do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou poderia ser obrigado no todo ou em parte. E aí tem uma situação muito interessante aqui de subrrogação. Imagina que a dívida é assim, ó. A credor de B em 100. E para pagar essa dívida, ou para garantir o pagamento, tem um fiador. A gente já viu que fiador é terceiro interessado, não já? Ele é interessado porque se o devedor não pagar, ele vai ser obrigado a pagar. Nessa situação, o credor foi cobrar o fiador. Só que todo o patrimônio que o fiador tem é, sei lá, 50. Ele não tem mais nada, ele só tem 50. Então, os 50 que ele tem foram penhorados. E serviu para pagar a dívida. Só que essa dívida aqui, ó, é 100. Então, se o fiador pagou só 50, o A continua sendo credor em 50. Concordo, né? Oi. Não, de A não, de B. De B. Exato, claro. O que é esse fiador aqui? Qual é a obrigação dele? Pagar a dívida caso o devedor não faça. Devedor é insolvente. Eu tenho um fiador. Cobro do fiador se subrroga e vai ficar difícil, porque se o B é insolvente, ele não tem como garantir a dívida. Entendeu? Mas vamos lá, o fiador só tinha 50. Pagou 50. Essa dívida que era assim, vai ficar assim, ó. Continua sendo credor em 50. Ele só recebeu 50. E o fiador, ao pagar 50, ó, vou botar ele aqui para cima, então. Está subrrogado em 50. Entenderam, né? Terceiro interessado, ao pagar, se subrroga. Só que o fiador só tinha 50. Então, ele pagou 50, se subrrogou em 50. Então, a dívida continua. A continua sendo credor em 50, que ele só recebeu 50 do fiador. E o fiador está subrrogado nos direitos do A em 50. Os dois, portanto, são credores do B em 50 cada um. Os dois foram cobrar. Patrimônio de B, 30. Não tem mais nada, só tem 30. Como é que seria correto pagar esses 30? O certo não seria, né? Se eu tenho 2 credores, eu não consigo pagar a todos, eu pago proporcionalmente a cada um. Não é assim que se faz em concurso de credores, que eu falei, não é? Ou em falência, se for pessoa jurídica? Então, o correto seria, bom, se você só tem 30, 15 e 15. Né? Só que tem uma regra na subrrogação, e essa é importantíssima para nós. Tem uma regra na subrrogação que diz que o credor terá preferência em relação ao subrrogado se os bens do devedor não forem suficientes para quitar a dívida toda. Ou seja, se o B só tem 30, vai 30 para A. E o fiador não vai receber nada. Tá certo? O credor tem preferência em relação ao subrrogado, ao terceiro subrrogado, se os bens do devedor não forem suficientes para quitar a dívida toda. Ele é um lado mais
Uhum. E tem um outro problema, sabe, Ismael? Olha só. A dívida não é A credor de B com o fiador? Se o fiador pagou 50, ele se subrogou. Mas a gente tem que lembrar que esse fiador continua aqui, ó. Não continua? Então, se fosse 15 e 15, o A ia receber 15 e depois ia cobrar mais 15 de quem? Do fiador, que ele garante a dívida. Entenderam? Então, o credor tem preferência em relação ao terceiro subrogado, se os bens do devedor não forem suficientes para quitar a dívida toda. Não entendi a sua pergunta, não. Peraí, vamos lá. A dívida é A, credor de B em 100. Aí o fiador foi cobrado, pagou 50. Aí ele se subrogou. Então ele é credor em 50, mas o A continua sendo credor em 50. Aí vamos lá. Aí qual é a tua colocação? Aí, como ainda não vai ser ainda falta pagar, né? Certo. Pode. E aí, se ele for cobrado na segunda vez, paga 20 e se subroga. Exatamente. Perfeito. Exatamente. O problema é que esse fiador aqui, ó, ele poderia ser cobrado em 100, não é 100 que o cara deve? Ele poderia sim. O problema que eu estou dizendo é que ele não tem patrimônio, ele só tem 50. Então aqui, o A cobrou 30, ainda falta receber 20. Ele pode cobrar do fiador 20, só que o fiador não tem, ele está sem patrimônio. Entendeu? O fiador está insolvente. No dia que o fiador tiver patrimônio, eu continuo cobrando dele. Credor e fiador. Tá certo? Ó, a dívida ficou assim, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui. A dívida ficou assim, ó. Fiador se subrogou em 50. Mas o A continua sendo credor em 50. Aí o A descobriu que esse fiador aqui ganhou um dinheiro. O fiador agora é solvente. Ele pode cobrar os 50 do fiador. E o fiador, ao pagar mais 50, ele vai se subrogar em 100. O fiador ganhou um dinheirinho, ganhou só mais 10. Ele cobra 10 do fiador. O fiador está subrogado em 60. Entendeu? Agora, os bens do devedor, essa é a regra, os bens do devedor primeiro devem satisfazer ao credor. E só depois ao terceiro interessado. Essa regra aí, me ajuda aí, o último artigo de subrogação, deve ser o 350? Então, 351, me ajuda aí. Pronto, é esse aí, 351, tá certo? Guarda essa regrinha aí, pouca gente sabe dela. E até no livro do Silvio Rodrigues, o Silvio Rodrigues é um clássico, né? Hoje ninguém estuda por ele. Mas na minha época eu estudava mulher. Silvio Rodrigues era o Carlos Roberto Gonçalves de hoje, tá? Então, no livro dele, ele dizia assim: olha, o legislador errou. Esse artigo está errado, porque se você tem 2 credores, você tem que dividir. E ele ainda dizia mais, ele falava assim, o Código Civil italiano manda dividir. Então eu acho, segundo o livro dele, eu acho que a gente não pode aplicar o Código Civil brasileiro na regra, que o legislador errou, e a gente deveria aplicar por analogia o Código Civil italiano. Olha só onde é que ele chegou. Mas ele está errado.
Ele está errado porque o credor, reembolsado em parte, continua com o fiador aqui do ladinho dele. Ó. Entenderam? Então ele tem preferência mesmo. Está correto o legislador. Não está errado, não. Tranquilo? Pessoal, e após essas hipóteses de subrrogação legal, que são meio que estranhas, salvo o item 3, o 347 me fala de duas situações onde há uma subrrogação convencional. Convencional é acordo, é contrato. E aí haverá um acordo que pode ser feito, entre o terceiro e o credor, ou o acordo pode ser feito entre o terceiro e o devedor. Haverá subrrogação convencional, e o acordo pode ser feito entre o terceiro que vai se subrrogar e o credor, ou o terceiro e o devedor. Inciso 1, 347. Inciso 2, 347. Se eu jogar aqui no quadro, A, credor de B, em 10. Como é que seria um acordo entre o terceiro e o credor? Um terceiro expressamente paga o credor, e o credor permite que ele fique aqui no seu lugar. O que é isso? O que é esse desenho aqui? Um terceiro fez um contrato com o credor, pagou ao credor, e o credor colocou ele aqui no lugar dele. Cessão de crédito. Então, esse inciso 1 aqui, subrrogação convencional, é uma cessão de crédito. Lembrando que o legislador não admite o caráter especulativo aqui, na subrrogação legal. Aqui não. E aí onde muita gente erra. Se o acordo feito entre o credor e o terceiro é cessão de crédito, acordo feito entre o terceiro e o devedor seria uma assunção de dívida, né? Aí é onde todo mundo erra, hein, pessoal? Cuidado, Ismael. Por quê? Porque subrrogação é sempre a modificação do polo ativo. Assunção de dívida é modificar polo passivo, lembram? Então, essa situação aqui, não é uma assunção de dívida. É quando um terceiro faz um acordo com o devedor, empresta o dinheiro para o devedor para ele quitar a dívida, e esse devedor aceita que ele fique no lugar do credor. Entenderam? Assunção de dívida é se esse cara quiser ficar no lugar do devedor, não é isso. Ele faz um acordo com o devedor, quita a dívida e o devedor aceita que ele seja o seu novo credor. Subrrogação convencional por um acordo feito entre o devedor e o terceiro. Tá certo? Tranquilo? Explico? Olha só. Caio me deve 10. Tá certo? Aí ele combina contigo. Você fala o seguinte: Caio, eu te dou os 10 para você entregar para o Perazzo, desde que você permita que eu fique no lugar do Perazzo. Você vai ser o novo credor do Caio. Fizemos uma subrrogação, ou seja, eu saí, você entrou no meu lugar, porque o devedor consentiu. Oi? Inciso 2 é um acordo feito entre o terceiro e o devedor. Então, o devedor aceitou que você pagasse a dívida e que você ficasse aqui no meu lugar. A assunção de dívida é quando esse aqui, resolve assumir o polo passivo.
Assunção de dívida é quando esse aqui passa a ser o novo devedor. Não é isso que está acontecendo. Ele está emprestando dinheiro para o B para ele ser o novo credor de B. Entenderam a diferença? Pessoal, na prática, essas situações, elas quase que não ocorrem. Não tem. Aí, Ismael, é onde todo mundo erra, né? Porque se isso aqui é uma cessão de crédito, acordo com o devedor é assunção de dívida. Todo mundo cai nessa, né? Não, nada a ver. Subrogação é sempre substituição do credor. Oi, cara. Pode não, porque a cessão de crédito, ó, é esse contrato aqui, ó. Cedente e cessionário. Aqui, na verdade, é um acordo feito entre o terceiro e o devedor. O credor não entrou. Tá certo? Dúvidas não? Próxima aula a gente avança, já falamos então subrogação, se eu não me engano é imputação a próxima, né? Imputação é muito simples, depois a gente entra em dação e por aí a gente vai. Bianca, tudo bem por aí? Tudo, professor. Joia. Vou interromper aqui a nossa gravação então. Tá.